Quando se pensa em um jogador colombiano brilhando no futebol brasileiro, a imagem mais comum costuma ser de um atacante habilidoso, formado nos tradicionais clubes da Colômbia e lapidado em grandes torneios continentais. Porém, a história de John Arias quebra completamente esse roteiro. Nascido em Quibdó, no departamento de Chocó, uma das regiões mais pobres da Colômbia, Arias jamais teve o conforto de uma trajetória previsível. E mesmo com todas as dificuldades, também não teve a sua primeira chance no futebol de seu país. Inusitadamente, o garoto encontraria a sua primeira oportunidade como jogador profissional a quilômetros de casa, em um país vizinho, mas completamente diferente, o México. O primeiro clube profissional a apostar em seu talento foi o Dorados de Sinaloa, uma equipe conhecida por abrir portas para jovens sul-americanos que às vezes buscam oportunidades fora dos centros mais tradicionais. Arias integrou as categorias de base do Dorados, onde teve seu primeiro contato com a rotina de um jogador profissional. Depois disso, teve uma breve passagem pela base do Tijuana, outro clube do futebol mexicano com estrutura forte nas divisões de base e presença constante na primeira divisão local. Foi nesse contexto, transitando entre categoria de base no México, que Arias foi despertando a atenção de olheiros e clubes da Colômbia. De volta a seu país natal, ele foi comprado pelo Patriotas Boyacá, equipe de menor expressão no cenário nacional, mas que costumava abrir espaço para jovens em desenvolvimento. O Patriotas enxergava em Arias um potencial bruto que poderia ser lapidado com minutos em campo e um pouco mais de rodagem. Mas antes mesmo dele vestir oficialmente a camisa do clube, o Patriotas optou por emprestá-lo, e o destino foi a segunda divisão colombiana. No início de 2018, John Arias foi emprestado ao clube Llaneros para disputar a temporada da segunda divisão colombiana daquele ano. Era a chance real de Arias se testar como profissional, de atuar contra jogadores mais experientes, acostumados ao ritmo intenso da competição. No dia 17 de fevereiro, John Arias estreou como jogador profissional e o adversário era o Real San Andrés. Embora não tenha marcado gols ou dado assistências, essa partida teve um peso simbólico muito importante. Afinal, era o pontapé da sua nova fase. E bom, demoraria apenas um mês para que Arias deixasse a sua marca de maneira ainda mais efetiva. No dia 14 de março, na primeira fase da Copa Colômbia, o Llaneros enfrentava o Unión Magdalena. A partida terminou empatada por 1-1, mas o gol do Llaneros foi de John Arias, o primeiro da sua carreira profissional. Aquele gol não foi apenas simbólico, já que ele também foi decisivo para a classificação da equipe à próxima fase da competição. Com a camisa do clube, Arias teve um 2018 de aprendizado, um ano inteiro de experiência profissional, onde pôde amadurecer o seu jogo, aprender mais sobre posicionamento e entender o que realmente era necessário para se manter no futebol de alto rendimento. Após a temporada, o empréstimo chegou ao fim e ele voltou ao clube que o havia comprado, o Patriotas. Por lá, ele ganharia uma nova chance, e a estreia oficial pela equipe aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, diante do Independiente Medellín, em partida válida pelo campeonato colombiano. A partir desse momento, Arias passou a integrar o elenco principal do Patriotas de maneira definitiva. Ele atuava como ponta esquerda e até mesmo como volante, dependendo da necessidade tática da equipe. Era um jogador muito versátil que combinava intensidade com boa leitura de jogo. Na temporada de 2019, ele teve um desempenho bem sólido. Foram 38 jogos, 4 gols e 1 assistência no campeonato colombiano. Embora os números não fossem exuberantes, o que mais chamava a atenção era a sua consistência. Era um jogador que mantinha um bom nível de atuação mesmo em partidas difíceis ou em contextos de desvantagem. A evolução era clara, e com isso começou a chamar a atenção de clubes maiores. Foi assim que o América de Cali, um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, passou a observar Arias com mais atenção. O time decidiu contratá-lo por empréstimo junto ao Patriotas para a temporada de 2020. Logo na sua estreia no novo clube, contra o Alianza Petrolera, Arias deu a sua primeira assistência com a nova camisa. Era uma forma de mostrar serviço logo de cara e, de fato, durante a sua passagem pelo clube de Cali, demonstrou lampejos de qualidade que o Patriotas havia ajudado a lapidar. Durante a temporada, o atacante disputou diversos jogos e acumulou 1 gol e 3 assistências com a camisa do América.
Porém, além dos números, a temporada de 2020 também ficou marcada por outro marco importante na carreira do jogador: a estreia em competições internacionais. Aos 22 anos, John Arias atuou pela primeira vez na Libertadores da América em um jogo contra o Grêmio. Era mais um passo em sua trajetória crescente, agora atuando contra clubes do mais alto nível do continente. Apesar disso, a passagem de Arias pelo América de Cali é muitas vezes considerada como subutilizada. Além do fator tático, Arias ainda sofreu com dificuldades físicas e sanitárias. Teve um pequeno problema de lesão durante a temporada, o que o afastou de alguns jogos, e como se não bastasse, foi um dos jogadores que precisou se ausentar temporariamente devido à Covid-19 em uma temporada marcada pela pandemia. Ainda assim, a sua contribuição foi importante para o clube. O América de Cali terminou aquele ano como campeão colombiano em um torneio completamente atípico, disputado sob protocolos rígidos e com um calendário muito apertado. Depois de um ano irregular, porém vitorioso, a permanência de John Arias na equipe parecia ser um caminho natural. Apesar de não ter sido titular absoluto durante toda a temporada, o colombiano teve momentos importantes na campanha e conquistou a simpatia de boa parte da torcida. Porém, o que parecia uma sequência lógica acabou sendo travada por questões de bastidores. Um desentendimento entre os presidentes do América de Cali e do Patriotas inviabilizou qualquer renovação de vínculo. Assim, o Patriotas decidiu buscar outro destino para o jogador e encontrou uma nova oportunidade para Arias seguir crescendo. Mas enfim, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero falar que agora o canal finalmente tem um clube de membros. A rapaziada que assinar vai ter acesso a conteúdos inéditos, vídeos com antecedência, enquetes exclusivas que ajudam a decidir os próximos roteiros e ainda recebem destaques especiais nos comentários e nos vídeos. Isso tudo por apenas R$ 4,99 por mês. Essa é uma forma simples de apoiar o projeto e ajudar na produção dos vídeos. Portanto, se você curte analisando o jogo, vem fazer parte do clube de membros. Tamo junto. O destino agora era o Independiente Santa Fé, que havia acabado de vencer o último campeonato colombiano. O acordo foi fechado por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo. E se ainda havia dúvidas sobre o seu real potencial, bastaram algumas atuações para mostrar que a escolha do Santa Fé havia sido certeira. A estreia de Arias com a nova camisa aconteceu em janeiro de 2021, e 2 partidas depois veio o primeiro gol, justamente contra o Patriotas, o clube que detinha os seus direitos. O simbolismo, claro, não passou despercebido, e durante a sua passagem pelo Santa Fé, John Arias participou de 28 jogos, marcou 3 gols e forneceu 2 assistências. Porém, os números não contam a história completa. Em campo, ele se firmou como uma das peças mais desequilibrantes da equipe na primeira metade do campeonato colombiano. Atuando majoritariamente como ponta esquerda, Arias rapidamente ganhou destaque na competição nacional. As suas atuações levaram o Santa Fé às quartas de final do Campeonato Colombiano de 2021 e também o mantiveram em evidência na Copa Libertadores daquele ano. Além disso, ele liderou estatísticas importantes. Na primeira metade da temporada, foi o jogador com a maior média de dribles por partida em todo o campeonato. Ao fim da temporada, era evidente que John Arias havia subido um degrau importante na sua carreira. De promessa irregular, marcada por empréstimos e lesões pontuais, passou a ser tratado como uma realidade no futebol colombiano. A convocação para a seleção sub-23 já havia sido um sinal anterior, mas agora a sua presença nos treinamentos da seleção principal mostrava que ele estava de fato no radar da elite sul-americana. O ciclo no Santa Fé, no entanto, não seria longo, mas foi decisivo. Pela primeira vez, John Arias assumiu o protagonismo em um time grande, jogou bem em todas as competições que disputou, foi estatisticamente um dos melhores do país em sua posição e deixou claro que estava pronto para dar o próximo passo. Porém, não seria dentro da Colômbia. Afinal, foi em um jogo contra o Fluminense, ainda pela fase de grupos da Libertadores de 2021, que John Arias chamou a atenção do clube carioca. Atuando pelo Santa Fé, o colombiano teve uma atuação segura, criativa e muito intensa, o suficiente para despertar o interesse da diretoria tricolor. Era um jogador que desequilibrava, que tinha presença ofensiva e principalmente que parecia encaixar com o que o Fluminense buscava para o segundo semestre. Foi então que por $600 mil, cerca de 3 milhões de reais na cotação da época, John Arias era oficialmente reforço do tricolor das Laranjeiras. Ele chegava para um setor que ainda gerava dúvida entre os torcedores,
mas com um objetivo claro: ganhar espaço. Porém, o tempo jogaria contra ele no início. A negociação demorou a se concretizar e, por isso, Arias não pôde ser inscrito a tempo nas quartas de final da Libertadores. O Fluminense enfrentou e foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil do Equador e Arias só pôde assistir de fora. No dia 26 de agosto de 2021, John Arias foi relacionado pela primeira vez. O jogo era pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, o Fluminense já estava em desvantagem e precisava reverter o placar fora de casa. O colombiano começou no banco, mas entrou no intervalo e jogou toda a segunda etapa. Foram 45 minutos de estreia, com boas movimentações e tentativas de criar jogadas em um jogo difícil. No jogo seguinte, já pelo Campeonato Brasileiro, veio a sua primeira titularidade. O adversário era o Bahia e Arias ficou em campo por 88 minutos. A atuação foi sólida, embora ainda discreta. Mas a evolução foi rápida. Apenas uma semana depois, no dia 2 de setembro, contra o Juventude, ele marcaria o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Em um empate por 1-1, o colombiano balançou as redes pela 14ª rodada do Brasileirão e aos poucos começou a conquistar o seu espaço. A primeira temporada de fato foi mais de adaptação. Arias alternou entre jogos como titular e saindo do banco, mas mostrou consistência e entrega. Porém, se 2021 foi a construção, 2022 seria o verdadeiro início da virada. John Arias começou a temporada seguinte sob o comando de Abel Braga. Durante o Campeonato Carioca, assumiu de vez a titularidade e passou a ser uma das peças mais importantes da equipe. E no momento decisivo, ele apareceu. Na semifinal contra o Botafogo, marcou um gol fundamental. E já na final contra o Flamengo, deu a assistência para um dos gols do jogo que consagraria o Fluminense como campeão carioca. E com a chegada de Diniz ao comando técnico, Arias não perdeu espaço. Muito pelo contrário, tornou-se um dos pilares daquele time. Um jogador moderno que conseguia recompor sem a bola, mas com capacidade de acelerar e articular o jogo ofensivo. Em 2022, foram impressionantes 61 partidas, com 16 gols e 17 assistências. Foi uma das temporadas mais completas de um estrangeiro no Brasil. Arias foi regular, decisivo e muito participativo. O Fluminense terminou o Brasileirão em terceiro lugar, e muito disso foi por conta das suas jogadas. Em 2023, John Arias não só manteve o nível como deu outro salto. Ele se reafirmou como peça fundamental na engrenagem de Diniz e conduziu junto ao elenco o Fluminense a mais um título estadual. O bicampeonato carioca veio com autoridade e Arias foi eleito para a seleção do campeonato, sendo reconhecido como um dos melhores do Rio de Janeiro. Porém, o ano de 2023 reservaria um momento ainda maior, a conquista inédita da Copa Libertadores. O Fluminense, com um elenco entrosado e um futebol dinâmico, chegou à grande final contra o tradicional Boca Juniors. No Maracanã, sob pressão, Arias teve uma atuação de entrega total. Talvez não tenha sido o mais brilhante tecnicamente naquele dia, mas sem dúvida foi um dos mais importantes. O trabalho de formiguinha, como alguns chamaram depois, foi vital para sufocar o Boca e dar liberdade a Ganso, Cano e companhia. Durante toda a campanha da Libertadores, John Arias atuou nos 13 jogos do Fluminense. Ele marcou 2 gols, deu 3 assistências e foi peça incontestável em todo o caminho até a glória. A Libertadores de 2023 era enfim do Fluminense e muito também era de Arias. Dias depois veio o Mundial de Clubes. O tricolor superou o Al-Ahly na semifinal, com Arias marcando um gol de pênalti. Na grande final, o adversário foi o poderoso Manchester City, e apesar da derrota, o colombiano saiu com um prêmio individual, a bola de bronze, dado ao terceiro melhor jogador do torneio. No dia 28 de dezembro, outro momento marcante. Arias foi um dos 4 indicados ao prêmio de Rei da América, concedido anualmente pelo jornal uruguaio El País ao melhor jogador do continente. Ele estava lado a lado com nomes como Germancano, De La Cruz e Luis Suárez. O colombiano agora era respeitado e admirado em toda a América do Sul. No ano seguinte, em meio a uma temporada conturbada para o Fluminense em 2024, marcada por uma queda de desempenho coletivo, John Arias seguiu em trajetória oposta. O meia colombiano foi um dos poucos nomes a se manter em alto nível durante o ano inteiro, carregando o time em diversos momentos com atuações decisivas, entrega tática e regularidade impressionante. Logo no início do ano, Arias brilhou intensamente na conquista da Recopa Sul-Americana.
Diante da LDU, equipe equatoriana que havia derrotado o tricolor na final da Liberta de 2008, o colombiano decidiu a partida de volta com 2 gols. A atuação foi emblemática não apenas pela importância do título, mas também pelo peso que Arias assumiu num time que já não contava mais com a mesma estabilidade ofensiva de 2023. A má fase de Germancano, a principal referência ofensiva do time, aumentou ainda mais a responsabilidade sobre os ombros de Arias, mas ele não decepcionou. Em 2024, ele se tornou o principal artilheiro do Fluminense, alcançando a marca de 11 gols na temporada, além de diversas assistências. E apesar do assédio de clubes europeus durante a janela do meio do ano, Arias permaneceu no Fluminense. O clube carioca não se mostrou disposto a negociá-lo por valores baixos e o próprio jogador recusou uma proposta da Rússia, vindo do Zenit, reforçando publicamente o seu desejo de atuar na Champions League. A temporada de 2024 se encerrou no dia 8 de dezembro, com a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, resultado que garantiu a permanência do Flu na primeira divisão do Brasileirão e assegurou a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. John Arias, como de costume, foi fundamental ao longo de todo o jogo, sendo um dos pilares da equipe em campo. Ao fim do ano, os números de John Arias impressionavam, mas talvez o dado mais impressionante veio do Centro Internacional de Estudos de Esporte. De acordo com o Observatório de Futebol da entidade, Arias foi o segundo jogador com mais minutos jogados no mundo em 2024, com 5.599, somando os jogos pelo Fluminense e pela seleção colombiana. O jogador ficou atrás apenas do zagueiro Jules Koundé, do Barcelona, e superou nomes como Federico Valverde, do Real Madrid. O feito, claro, ressaltava não apenas a sua importância para o clube e para a seleção, mas também a sua impressionante condição física. E por fim, a temporada 2025 começou como de costume, com John Arias sendo uma das figuras centrais do elenco tricolor. No entanto, as especulações continuaram e John Arias chegou até mesmo a recusar uma proposta de renovação com o Fluminense. Clubes como o Zenit voltaram a demonstrar interesse, mas novamente a permanência no clube carioca foi o desfecho. No dia 1º de fevereiro de 2025, o Flu anunciou a renovação do contrato de Arias até 2028, com salários que o colocaram entre os jogadores mais bem pagos da história do clube, superando a marca de 1 milhão por mês. E sendo sincero, isso é muito merecido, tá? Já no dia 14 de fevereiro, completou 200 partidas pelo tricolor na vitória por 2-0 contra o Nova Iguaçu. E como se não bastasse, ainda distribuiu 2 assistências naquela noite, como se quisesse dar um presente à torcida. Era mais um capítulo da sua grandiosa trajetória de dedicação e entrega. Pouco depois, no dia 13 de abril, voltou a se destacar ao dar mais uma assistência, dessa vez para o gol de Samuel Xavier na vitória contra o Santos. Com isso, chegou à marca de 49 assistências com a camisa tricolor, consolidando-se como um dos maiores garçons da história recente do clube. É um cracaço de bola. Enquanto o Fluminense oscila entre momentos de reconstrução e expectativa por novos títulos, especialmente após a chegada de Renato Gaúcho, John Arias segue como a âncora do projeto. Com a sua dedicação incansável, versatilidade em campo e evolução contínua, o colombiano já se transformou não apenas em um jogador de futebol, mas em um símbolo da fase mais vitoriosa da história recente do Fluminense. Na sua opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.